Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Esta é a palavra do nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco no decorrer desta manhã. Faça com que nossos olhos sejam abertos para entender a sua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, não importa os personagens das histórias hollywoodianas, uma hora ou outra aparece um filme em que há um inimigo, em que precisa ser combatido por aqueles que estão protagonizando um filme. Pode ser qualquer coisa, zumbis, alienígenas, catástrofes naturais. Fato é que esses tipos de histórias geralmente giram em torno de que os desafios só podem ser superados se a humanidade se unir e dar as mãos. Há uma ênfase sempre na união, em que os desafios são superados quando essa união chega. Muitas vezes nós nos levamos por essas expectativas de que a unidade entre as pessoas só pode ser mantida quando nós identificamos um inimigo a ser combatido. Eu dei um exemplo aqui de uma expectativa em que nós vemos nessa questão cinematográfica, mas assim também é em nossas vidas. Muitas vezes em nossas famílias há desunião entre as pessoas, mas quando nós identificamos um inimigo a ser combatido, geralmente as pessoas que estavam desunidas, elas se unem e estão ali, pelo menos por um breve momento, combatendo um risco que está ameaçando aquela união. Pais fazem isso com os seus filhos, por exemplo. Um pai se une à sua esposa, no caso, um marido se une à sua esposa, identificando inimigos comuns à educação dos seus filhos. Ou então, há parentes difíceis na família em que transtornam um relacionamento familiar que precisa ser combatidos com a união daqueles que estão ali debaixo do mesmo teto. Há um consenso no nosso coração de que nós superamos desafios a partir do momento em que nós nos unimos. Mas isso é uma grande ilusão. A união entre as pessoas, ela não é identificada a partir do momento em que nós identificamos inimigos, o que nós temos lutas incomuns para serem lutadas. Na verdade, a união, ela só acontece debaixo da perspectiva de que o próprio Deus une as pessoas. O apóstolo Paulo está discutindo justamente isso aqui no capítulo 4 da carta aos Efésios. É importante lembrar, se os irmãos voltarem um pouco no capítulo 3, o apóstolo Paulo havia exposto que a ele foi incumbido a missão de pregar um mistério que outrora estava oculto e não foi revelado a nenhum dos membros do corpo de Cristo antes dessa nova aliança a qual o apóstolo Paulo está vivendo. Inclusive, ele diz que por esse mistério ele foi preso. E o mistério é esse, que o evangelho se estendeu aos gentios. Que o evangelho não ficou limitado somente àqueles membros da nação de Israel,
mas ele se achegou ao coração daqueles que não faziam parte dessa genealogia a qual nós estamos sempre nos referindo como nação de Israel. O evangelho se achegou aos gentios, e a igreja de Éfeso era uma prova disso. Eles haviam recebido esta mensagem. Inclusive, Paulo fica extremamente emocionado com isso, de tal maneira que do versículo 14 até o versículo 21 do capítulo 3, ele se dedica à oração. Trata-se de uma oração doxológica, é uma oração de adoração, a qual ele está pedindo ao Senhor que os santos pudessem compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para o apóstolo Paulo, o fato do evangelho se alastrar para todas as nações e toda a carne então conhecer a verdade de Cristo é a prova máxima do amor de Cristo. E por isso agora ele está então instruindo a igreja como ela deve viver esse amor, porque o principal desafio para que esse mistério que outrora estava oculto se achegue e produza frutos na igreja do Senhor é a própria igreja. O principal desafio para que esse mistério do evangelho se achegue ao coração das pessoas e realmente produza frutos de arrependimento, de paz, mansidão, longanimidade, somos cada um de nós, porque nós somos diferentes. Nós tendemos a nos desunir. Por mais que a palavra de Deus venha nos revelar que o nosso inimigo principal na nossa vida é o pecado, a tendência do coração humano é identificar outros inimigos paralelos que fazem com que haja a desunião do povo de Deus. Preocupado então com isso, o apóstolo Paulo, ele instrui a igreja aqui à unidade da fé. Na verdade, ele está expondo para nós que a única maneira de nós nos unirmos, nós que somos pessoas diferentes, que temos culturas diferentes, que temos origens diferentes, que falamos e pensamos muitas coisas diferentes, a única possibilidade dessa igreja se unir é a partir do momento que Deus estabelece essa união entre as pessoas. Não há solução simples para a união da igreja do Senhor, a não ser uma solução que vem do alto. E é por isso que eu gostaria de compartilhar o seguinte tema nessa manhã com os irmãos: só Deus pode unir as pessoas. Só o Senhor pode unir as pessoas. Nós vamos ver isso através de 2 pontos aqui nesse texto. O primeiro ponto está aqui, do versículo 1 até o versículo 3. Só Deus pode unir as pessoas, irmãos, através de um chamado comum. Através de um chamado comum. Eu gostaria de ler novamente o texto da palavra de Deus que diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Repare que aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão bem interessante, que foi traduzida na nossa versão como a vocação que foste chamados. Aqui o texto traz uma ênfase através de uma junção ali de um substantivo e um verbo no grego, e a intenção do apóstolo Paulo é quase que repetir a vocação da vossa vocação, ou o chamado do vosso chamado. O que ele está querendo enfatizar aqui é que, na verdade, o chamado, ele é aquilo que permeia a todos os crentes. Todos os crentes foram recebidos por esse chamado de Deus a servirem o Senhor. Eu sei que muitas vezes nós usamos essa expressão chamado de uma maneira muito mística nas nossas igrejas, nosso meio cristão. Geralmente até pastores usam essa questão para falar do seu próprio ministério pastoral.
como se Deus estivesse chamando pessoas a funções especiais. Mas, biblicamente falando, sobretudo no Novo Testamento, o chamado de Deus, ele é estendido a todas as pessoas. Todos os crentes, eles então recebem um chamado comum do Senhor a servirem o Senhor através de suas vidas. Então, o que nós entendemos aqui é que há maneiras diferentes do Senhor se manifestar a cada um de nós, mas ainda assim esse chamado é único. É um chamado compartilhado por todos os crentes. Esse chamado, inclusive, é o que faz com que Paulo enfatize mais uma vez o fato dele estar preso. Eu, o prisioneiro no Senhor, digo para que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Um chamado que alcançou a todos vocês, que é comum a todos vocês, que se manifestou a todos os crentes, fazendo com que todos nós tenhamos acesso tanto aos privilégios de sermos considerados filhos de Deus, quanto também aos deveres inerentes a esse chamado. Deus enfatiza a nossa unidade através de um mesmo chamado, que pode ter se manifestado de maneiras diferentes a cada um de nós, mas ainda assim se baseia no fato de que nós fomos chamados a sermos um povo com uma missão, com um único propósito. Cada um de nós, irmãos, temos histórias diferentes de conversão, de como nós nos encontramos com Cristo. Há pessoas que têm histórias mais chamativas, há aqueles que sabem a hora, o dia, o mês, o ano em que aconteceu a sua conversão. Há aqueles, no entanto, que cresceram no meio cristão e não se lembram muito bem de onde que aconteceu essa conversão. Mas à medida que eles vão estreitando o seu relacionamento com Cristo, eles entendem então que eles pertencem ao Senhor e o Senhor pode ser chamado de o seu Deus. Mas não importa o histórico, é isso que o apóstolo Paulo está tentando enfatizar para nós. Não importa a maneira sobrenatural que nós fomos chamados, ou de uma maneira ordinária que nós fomos chamados, o importante é que nós recebemos o mesmo chamado. O mesmo chamado. E esse chamado, então, é um chamado que é ensinado pelo apóstolo através da responsabilidade. Repare que o próprio apóstolo Paulo poderia se valer da sua maneira pela qual ele foi chamado a sofrer pelo nome de Cristo, como está registrado no livro de Atos, mas ele não faz. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo entende que o chamamento do Senhor, por mais que se manifeste de formas diferentes, ele é o que deve ser enfatizado. O mais importante não é a forma pela qual o Senhor nos chamou, mas o fato dele ter nos chamado. É isso que ele está querendo enfatizar aqui. Pedro foi chamado em seu local de trabalho. Paulo ficou cego depois de Cristo ter se revelado a ele, mas nenhum de nós questiona que o chamado do apóstolo Paulo era o mesmo do apóstolo Pedro, de serem servos fiéis ao Senhor, de propagar o evangelho, de espalharem a mensagem da cruz a todos aqueles que não creem na mensagem, a fim de que as pessoas sejam levadas ao arrependimento. Paulo ainda continua dizendo o seguinte: olha, a partir do momento que vocês compreenderem do que se trata esse chamado, e compreenderem que cada um de vocês tem o mesmo chamado, não importa o histórico de vida que vocês tiveram com o Senhor, aí sim, vocês vão começar a reconhecer que há a necessidade de preservar com todos os dons que somente o Senhor pode fornecer, essa unidade da fé. Ele está dizendo, olha, use tudo o que foi disponibilizado a vocês, a partir do momento que vocês forem chamados para manter a unidade da fé. E o que foi disponibilizado, ele vai alistar, aqui a partir do versículo 2. Ele se refere à humildade, à mansidão, à paciência, à longanimidade, ao suporte que nós devemos prestar a cada um de nós. E tudo isso com muito esforço. Mas não um esforço desmedido, mas um esforço
responsável, um esforço diligente para que essa unidade, que já foi conquistada pelo Espírito Santo do Senhor, seja por nós preservada. Essa é a ênfase que o apóstolo Paulo está dando. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz no meio do coração dos seus filhos, todos os dons que o Senhor coloca dentro de nós, serve a esse propósito único de nós preservarmos a unidade que o Senhor já conquistou. É interessante porque às vezes nós negligenciamos o trabalho de preservação. Às vezes nós enfatizamos muito o trabalho de cultivar, de começar algo do zero. Mas muitas vezes passa desapercebido o trabalho que dá para preservarmos as coisas. Nós nos esquecemos, inclusive, que quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim, um dos trabalhos do homem era cultivar o jardim. Mas o outro trabalho era que ele guardasse o jardim. Ou seja, há uma necessidade de nós estarmos preservando, cuidando, zelando daquilo que inclusive já está pronto. E essa é justamente a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo sobre a unidade da fé no meio da igreja de Cristo. Deus já conquistou essa unidade. O que garante que nós estamos unidos uns aos outros e com Cristo foi o sacrifício do próprio Senhor Jesus. Nós somos comprados por preço de sangue. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e Ele deu esse Cristo à igreja. Inclusive isso que diz o próprio apóstolo Paulo aqui na carta aos Efésios. Na verdade, nós então estamos vivendo um período de manutenção. Mas isso não é um trabalho menos importante. Esse é um trabalho que merece toda a nossa atenção. E todos os nossos dons, tudo aquilo que o Senhor colocou como virtude em nosso coração, deve ser direcionado para que essa unidade seja mantida. Porque a unidade do povo de Deus é uma unidade santa, estabelecida a partir do momento que nós entendemos que nós temos o mesmo chamado. É verdade, nós exercemos funções diferentes dentro do corpo de Cristo. Eu estou aqui pregando no púlpito, provavelmente a maioria da igreja não teria esse dom de pregar aqui, a minoria daqueles que são chamados por Cristo se dispõe a pregar publicamente no meio da igreja, mas ainda assim isso não faz com que o pastor que está aqui no púlpito ele seja melhor do que as pessoas que estão ouvindo. Faz sim que ele esteja exercendo uma função diferente do restante do povo de Deus. Inclusive, Moisés, ele testemunha isso para nós no livro de Números. Ele explica, olha, quem dera que todo o povo fosse profeta. Quem dera que não somente eu tivesse essa oportunidade de receber os oráculos de Deus e transmitir ao povo. E a grande boa notícia é que na nova aliança, o anseio de Moisés se tornou verdade. O Espírito Santo de Deus agora ele não repousa sobre pessoas específicas dentro da liderança do povo de Deus, mas ele repousa sobre cada um de nós. Nós somos uma habitação do Espírito Santo, cada um de nós, consciente de que agora sim, Deus pode usar cada um de nós para a obra do Senhor, para a expansão do seu santo evangelho. Nós vimos aqui no nosso momento missionário que há uma necessidade de não somente pessoas serem enviadas aos campos, mas pessoas que não foram enviadas sustentarem esses que foram enviados através de recursos e orações. São funções diferentes, mas que fazem parte do mesmo chamado. É o mesmo chamado de se cumprir esse chamado, a vocação a qual foi destinada a nós, que se cumpre através do exercício dos dons. Agora, repare que para nós admitirmos que há um só chamado, é necessário que nós nos desprendamos de nós mesmos. É necessário que o nosso coração seja cunhado em humildade.
em um reconhecimento de que nós não somos superiores nem por um momento a ninguém dentro do corpo de Cristo. É necessário que nós entendamos e olhemos a vida dos nossos irmãos com mansidão, não com espírito de vingança. É necessário que nós sejamos pacientes com aqueles irmãos que não entenderam ainda as responsabilidades do seu chamado. É necessário que nós sejamos longânimos. É necessário, inclusive, que nós suportemos, sejamos suportes daqueles que caíram, daqueles que têm dificuldade de se levantar, sejamos o ombro a qual as pessoas se amparam para chorar, nós sejamos aqueles que estão presentes na vida uns dos outros. Esse, na verdade, entendimento é o esforço diligente a qual o apóstolo Paulo está se referindo. Um esforço que gira em torno da unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui a ênfase do apóstolo Paulo é essa justamente porque ele compreende que o nosso coração, ele é um coração que tende ao conflito. O nosso coração é um coração que tende à competição, à deslealdade. O nosso coração, que está manchado pelo pecado, ele sempre tende a fazer com que nós nos coloquemos superiores às outras pessoas. Mas quando se trata da igreja, não há espaço para isso. Porque todos nós recebemos o mesmo chamado de Deus. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é que só Deus pode unir as pessoas simplesmente porque Deus trabalha na perspectiva da unidade. Eu acabei de dizer aqui que nós temos uma tendência à desunião. Na verdade, uma das obras mais sobrenaturais que Deus faz no coração da igreja é a união uns com os outros. Porque a tendência do nosso coração pecaminoso é nos desunir. A obra sobrenatural do Espírito Santo estabelece esse vínculo da paz. Agora, enquanto a nossa tendência é a desunião, pelo menos a nossa tendência manchada pelo pecado, a tendência do Senhor é a união. Deus trabalha na perspectiva da unidade. E é isso que ele está nos expondo aqui, a partir do versículo 4 até o 6. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Há um só corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo enfatizou aqui, nada mais, nada menos do que 7 vezes, a perspectiva de que Deus age na união. Ele começa falando que há um corpo, no sentido que há uma igreja. E esse corpo, ele é um, simplesmente porque existe somente um Espírito. E esse Espírito, ele é distribuído no coração de todos os crentes, de tal maneira que o Espírito Santo, ele preenche todas as coisas. Ele habita dentro de nós. Há um só Espírito, mas o apóstolo não para por aí. Ele diz que há uma só esperança no nosso coração. Qual é a esperança? Que nós nos encontraremos com Cristo, que nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade, que esse chamado, ele vai produzir efeitos eternos no nosso coração. Há um só chamado, como ele já tinha demonstrado anteriormente, do versículo 1 ao 3, e há um só Senhor. E aqui é interessante a forma pela qual o apóstolo Paulo ele utiliza as expressões, porque ele fala de um só Espírito, ele fala de um só Senhor, que no Novo Testamento os irmãos bem sabem que é um título cristológico, e no final das contas ele fala que há um só Deus e Pai. Até mesmo dentro da Trindade Santa, onde há 3 pessoas distintas, Deus trabalha numa unidade. Deus é um só Deus, que trabalha através das suas 3 pessoas. Repare que
O apóstolo Paulo, irmãos, ele não tem apenas o intuito aqui de narrar a história da redenção. O propósito do apóstolo Paulo é de expor que, assim como Deus faz uma obra em várias etapas e de muitas maneiras na sua igreja, ele também está organizando na diversidade dos seus filhos um mesmo foco, uma mesma união. Deus, ele escolhe pessoas diferentes, escolhe indivíduos diferentes, distintos, diversos, para cumprirem o mesmo propósito. Uma igreja, ela não é uma fábrica, irmãos, que produz pessoas iguais e padronizadas. Uma igreja é um artesanato. Todos nós temos a mesma característica em comum, mas os irmãos sabem que as peças artesanais, cada uma preservam detalhes que foram deixados ali, simplesmente porque a produção ela não é de larga escala. Trata-se de um processo demorado, um processo artesanal em que o Espírito Santo está cunhando cada um de nós com características distintas, porém debaixo da mesma coerência e coesão. E eu fico particularmente irado, porque nos nossos dias a palavra diversidade, ela tem sido utilizada de maneira tão vil e tão baixa, porque as pessoas no mundo se convenceram de que ser diverso é simplesmente ser tolerante com os pecados das pessoas. Mas essa não é a ideia bíblica de diversidade. A ideia bíblica de diversidade é que Deus fez pessoas diferentes que são aperfeiçoados em Cristo de maneiras diferentes, mas cada um preserva a sua individualidade. Cada um preserva as suas características, mas todos eles estão sendo aperfeiçoados na verdade de Cristo. É só nós observarmos no decorrer da narrativa bíblica quantos personagens diferentes nós não temos contato? Quantas pessoas com origens diferentes, com históricos de vida diferentes, com experiências diferentes, ainda assim fazendo parte do mesmo corpo de Cristo, do mesmo povo de Deus. Nós, inclusive, somos reformados, aliancistas, entendemos isso numa perspectiva muito maior, porque a nossa igreja começa lá no livro de Gênesis e se estende, então, até o retorno de Cristo. Quantos personagens por aí não passaram? Às vezes é até difícil nós nos colocarmos dentro da cultura dos personagens bíblicos, que é tão diferente da nossa. Mas nós podemos dizer que, apesar dessa diversidade, somos todos irmãos. Nós estamos debaixo da mesma graça, vivendo o mesmo chamado, cumprindo o mesmo propósito, de maneiras diferentes, em estágios diferentes, em etapas diferentes, mas ainda assim estamos debaixo da mesma unidade. Deus trabalha na perspectiva da unidade. É assim que Deus trabalha. Se nós não compreendemos isso, se nós não compreendemos que o Senhor trabalha dentro dessa diversidade, estabelecendo uma unidade, o que nós estamos fazendo é pensando diferente do que Deus pensa. Nós precisamos entender o raciocínio de Deus. Muitas vezes nós fazemos orações e pensamos, olha, Senhor, eu quero ter uma mente como a do Senhor. Eu quero ter um coração igual ao do Senhor. Mas para termos um coração igual a Deus, uma mente igual a dele, nós precisamos começar a pensar da mesma forma com que Deus pensa. Deus pensa na perspectiva de unir a sua igreja debaixo desse corpo que, apesar de diverso, é um só. Se nós não sabemos conviver com as diferenças uns dos outros, nós devemos pedir a Deus essa visão da unidade que nos falta. Muitas vezes nós não conseguimos olhar a igreja como uma igreja. E, infelizmente, isso é um problema, inclusive, em igrejas maiores, onde tem uma grande quantidade de pessoas.
A gente geralmente se achega a um grupo dentro da igreja. E a gente se apega bem a esse grupo e se amarra a esse grupo, mas nós nos esquecemos que aquelas pessoas que não fazem parte do meu grupo também são a igreja do Senhor. Porque nós tendemos sempre à divisão, o nosso coração sempre é tendencioso sobre essas divisões. Mas nós devemos sempre tomar muito cuidado, porque prezar por essa unidade não quer dizer ser conivente com o erro do outro, mas é contemplar as maneiras diferentes que o Senhor está fazendo a sua obra no coração de cada um de nós. Então fica aqui até um estímulo para os irmãos, sabendo que nós temos uma igreja grande, né? Uma igreja com uma diversidade grande de pessoas. Fica aqui um desafio, tente conversar com as pessoas que vocês não estão acostumados a manter contato. Tente falar com essas pessoas e tente admirar a obra redentiva que o Senhor está produzindo no coração delas. E tente absorver como o Senhor age no coração delas diferente do que age no seu coração. Tente entender que nós estamos em uma unidade em que essa unidade se complementa através da diversidade uns dos outros. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Éfeso. Essa é a ideia que nós devemos ter ainda na nossa igreja nos dias de hoje. Nós precisamos entender que os trabalhos, as preferências culturais, os convívios, as experiências, elas são complementares. Eu fico impressionado, hoje em dia tem se falado muito dessa perspectiva das bolhas, né? Pessoal, olha, eu vivo dentro da minha bolha, mas às vezes eu fico refletindo que para o cristão que realmente está em convivência com a sua igreja, é impossível ele viver dentro de uma bolha. Não tem como. Deus nos deu a oportunidade de convivermos com pessoas diferentes, para que essas pessoas que são diferentes de nós nos ensinem sobre a maneira pela qual a graça de Deus alcança o coração de pessoas improváveis e diferentes de nós. A título de conclusão, irmãos, a união da igreja é, como eu já disse aqui, uma das grandes obras sobrenaturais que nós testemunhamos. Eu muitas vezes fico observando pessoas que vão à igreja para terem experiências sobrenaturais. E é muito preocupante porque às vezes as pessoas não estão vendo a ação sobrenatural óbvia que elas estão vivendo a partir do momento que elas estão na igreja. O mais óbvio dos sobrenaturais é o fato de nós estarmos aqui. Essa é a coisa mais improvável e que pela natureza humana não seria possível. Somente o Espírito Santo pode trazer isso. A união da igreja é uma obra sobrenatural. Nós não devemos nos esquecer disso. Nós não temos nenhum motivo para nós sermos unidos uns com os outros, a não ser um vínculo de Cristo, que estabelece essa cola, essa liga no meio de nós. A igreja é a encarnação prática de que Deus está formando um novo povo, uma nova nação, um povo que não é unido simplesmente porque falam a mesma língua ou moram no mesmo território, mas é um povo que é unido a partir do momento que Deus, ele aponta para o desfecho dessa união. Essa é uma das grandes temáticas da carta de Paulo aos Efésios. Deus está formando para si um povo. Deus está unindo para si um povo, uma nação, e esse processo nós somos testemunhas da ação de Deus ainda nos nossos dias. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Logo depois nós entoaremos o hino. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor nos mantenha unidos uns com os outros. Que o Senhor traga para nós esse entendimento do vínculo da perfeição e da paz que somente é encontrado na igreja do Senhor. Que nós não nos unamos aos nossos irmãos identificando inimigos em comum, mas que nós
possamos nos unir a partir do momento que nós entendemos que nós temos o mesmo chamado e que nós precisamos pensar como um Deus que pensa na unidade. Por mais que dentro da sua história redentiva, Ele sempre preserve uma diversidade santa de pessoas que vivem debaixo do seu cuidado e da sua Trindade Santíssima. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.